O sino da capela ecoou como um lamento profundo na madrugada fria de Coimbra, e irmã Mariana deixou cair a faca sobre a tábua de madeira, o coração disparado como se o próprio Deus a tivesse chamado pelo nome proibido. As mãos tremiam. O corte no dedo sangrava devagar, mas a dor era nada comparada ao fogo que lhe queimava o peito. Ali, na cozinha do convento de Santa Clara, entre o cheiro de pão fresco e ervas secas, ela acabava de decidir. Naquela noite, fugiria. Por que agora? A pergunta martelava dentro dela como as badaladas que desciam da torre. Tinha 30 anos, votos perpétuos feitos aos 18, quando a família, endividada e orgulhosa, a entregara à clausura para salvar a honra e o património. Durante 12 anos, obedecera. Rezara. Cozinhara para as irmãs, para os pobres à porta, para os bispos que vinham em visita. Fora exemplar. Mas nada preparara para o olhar de irmã Inês. Inês entrara no convento há 2 anos, transferida de um mosteiro em Lisboa depois de um escândalo abafado. Diziam que uma noviça se apaixonara por um jardineiro, mas ninguém ousava falar alto. Inês era alta, de olhos verdes como o mar da figueira, e trazia consigo um silêncio que não era submissão, era tempestade contida. Desde o primeiro dia na cozinha, quando as mãos se tocaram ao passar a massa do pão de ló, Mariana sentira algo romper-se dentro dela. Um vazio antigo, que julgara preenchido pela oração, revelara-se fome. Não posso mais, murmurou para si mesma, limpando o sangue no avental. A Madre Superiora notara as ausências dela na capela ao entardecer, os olhares trocados no refeitório. As irmãs mais velhas cochichavam sobre amizades particulares, pecado mortal segundo a regra. Mariana sabia que, se ficasse, uma delas seria enviada para longe, talvez Inês para o convento de Évora, onde o rigor era ainda maior. Separadas para sempre. Na sua mente, as memórias dançavam como fantasmas. A primeira vez que Inês lhe falara baixo, enquanto picavam cebolas, sentes falta do mundo lá fora, Mariana? Ela mentira, dizendo que não. Mas sentira, sim. Sentir a falta de escolher. De tocar. De ser tocada sem ser pelo cilício ou pela disciplina. Inês contara-lhe histórias de Lisboa, das noites de fada em Alfama, onde mulheres cantavam a saudade de amores impossíveis. Um dia, dissera Inês, os olhos brilhando, vou ouvir fado sem grades à frente. Mariana olhava agora para o pequeno crucifixo pendurado na parede da cozinha. Quantas vezes rezara por força para resistir? Quantas noites se flagelara por pensamentos impuros? Mas o desejo não era impureza. Era vida. Era o que a fazia sentir-se humana de novo. Inês dissera-lhe uma vez, num sussurro atrás da porta da despensa, Deus fez-nos assim. Porque nos castigaria por sermos o que Ele criou? O conflito dilacerava a abandonar os votos era condenar a alma. Trair a família que depositara nela a salvação eterna. Mas ficar era morrer aos poucos, vendo Inês afastar-se, vendo o amor sufocado como brasas debaixo de cinza. Lembrava-se da mãe, no dia da profissão, és o orgulho da nossa casa, filha. Reza por nós. Como poderia rezar agora, sabendo que o coração batia por outra mulher? Ao meio-dia, quando as irmãs se recolhiam para a sesta, Mariana encontrou Inês no pomar, atrás dos laranjeiros. O sol filtrava-se pelas folhas, desenhando manchas douradas no hábito simples dela. Decidi, disse Mariana, a voz trêmula. Vou embora. Esta noite. Inês empalideceu. Os olhos encheram-se de lágrimas, mas não de alegria. Sozinha? Perguntou a voz quase inaudível. Não suporto perder-te. Se ficares, serás castigada por minha causa. Inês aproximou-se, tocou-lhe o rosto com dedos leves, como quem toca uma hóstia.
Não vou deixar que fujas sozinha. Se vais, vou contigo. O mundo parou. Mariana sentiu o chão sumir-se. Fugir juntas? Duas freiras abandonando o convento? Seria escândalo que ecoaria até ao Paço Episcopal. As famílias viriam buscá-las. A Inquisição, mesmo enfraquecida, ainda tinha olhos. Mas o olhar de Inês era firme. Temos de planear, disse Inês. Há uma porta lateral que a irmã porteira deixa aberta para o padeiro. À meia-noite. Leva só o essencial. Mariana assentiu, o coração aos saltos. Pela primeira vez em anos, sentia medo misturado com esperança. Saudade do que nunca tivera. Medo do que viria. Naquela tarde, enquanto amassava o pão para o dia seguinte, pensava em tudo o que deixava, a rotina que a protegia, as irmãs que eram família, a certeza da salvação. Mas pensava também no que ganhava, liberdade. Amor. A possibilidade de ser inteira. Quando o sino tocou para vésperas, Mariana ajoelhou-se na capela pela última vez. Olhou para o altar, para a Virgem de olhos baixos. Perdoa-me, sussurrou. Ou compreende-me? As lágrimas caíam quentes sobre o terço. Sentia-se traidora e, ao mesmo tempo, libertada. À noite, o convento dormia. Mariana embrulhou num lenço o pouco que tinha, um rosário, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e a carta que Inês lhe escrevera escondida numa receita de pastéis de nata, palavras de amor que queimavam como brasa. Caminhou pelos corredores escuros, o hábito roçando o chão de pedra. Cada passo era uma despedida. Chegou à cozinha, onde Inês a esperava, já sem o véu, o cabelo solto caindo como cascata castanha sobre os ombros. Pronta? Perguntou Inês. Mariana respirou fundo. Pegou na mão dela. Juntas, abriram a porta lateral e saíram para a noite de Coimbra, onde Mondego corria silencioso e as luzes da universidade brilhavam ao longe como promessas. O ar frio bateu-lhes no rosto. Pela primeira vez em anos, Mariana sentiu o vento no cabelo. E soube, com uma dor doce no peito, que nunca mais seria a mesma. As ruas de Coimbra desciam em declive íngreme e as duas mulheres corriam de mãos dadas, os hábitos abandonados num canto escuro do pomar, trocados por roupas simples de servas que Inês conseguira com uma antiga amiga da portaria. O coração de Mariana batia tão forte que temia acordar a cidade inteira. Cada sombra parecia um inquisidor, cada cão que ladrava, uma denúncia. Para onde? Perguntou ofegante, quando pararam atrás da Sé Velha. Primeiro, longe do convento, respondeu Inês, os olhos brilhando de adrenalina. Conheço alguém na Figueira da Foz. Um primo pescador. Pode levar-nos num barco para Sul. Sul. A palavra soava como salvação. Sul era Algarve, era calor, era distância. Mas também era perigo. Duas mulheres sozinhas, sem família, sem proteção. Mariana sentia o peso da decisão como uma cruz nova, mais pesada que a anterior. Caminharam a noite toda, evitando as estradas principais, seguindo trilhos de cabras junto ao rio. Quando o sol nasceu, estavam exaustas, escondidas num palheiro abandonado. Inês deitou a cabeça no ombro de Mariana. Tens medo? Perguntou Inês. Tenho. Mas mais medo tinha de ficar. Inês sorriu, um sorriso triste e lindo. Beijou-lhe a testa. Eu também. Toda a vida tive medo. No convento, pelo menos, o medo tinha nome, pecado. Agora, o medo é maior, mas é nosso. Mariana fechou os olhos.
Sentia o calor do corpo de Inês, o cheiro de terra e suor. Era real. Era pecado, sim, mas era vida. Lembrou-se das palavras da Madre Superiora: o demónio veste-se de luz. Talvez. Mas aquela luz aquecia. Dias depois, chegaram à figueira. O primo de Inês, homem calado e bom, levou-as num barco de pesca até Setúbal. Dali, seguiram para sul, trabalhando onde podiam, lavadeiras, cozinheiras em casas de família. Em Évora, quase foram reconhecidas por uma antiga noviça. Fugiram de novo. A cada quilómetro, Mariana mudava. O hábito deixara-a curvada, agora endireitava as costas. Aprendeu a rir alto. A olhar os homens nos olhos sem baixar a cabeça. Mas, sobretudo, aprendeu Inês. As noites em quartos partilhados, os toques furtivos, os beijos roubados atrás de portas. O amor que no convento era sussurro tornava-se grito contido. Mas o passado perseguia-as. Em Lagos, uma carta chegou às mãos de Mariana, reenviada por uma antiga irmã que ainda as protegia. A Madre Superiora escrevera ao bispo. Havia rumores. As famílias estavam furiosas. A de Mariana, em particular, ameaçava desonra pública se ela não voltasse para reparar o escândalo. Mariana chorou a noite toda. Inês segurou-a. Não voltes, disse. Eles querem-te morta em vida. Mas e se nos encontrarem? E se nos separarem à força? Inês ficou em silêncio. Depois, com voz firme. Então lutaremos. Juntas. Mas o medo crescia. Em Faro, começaram a ouvir fado numa casa discreta. Uma fadista cantava a saudade de um amor perdido. Mariana chorava. Inês apertava-lhe a mão. Esta saudade é nossa, disse Inês. Mas não é só dor. É prova de que amamos. Mariana olhava para ela e via coragem. Via futuro. Mas via também o preço. Quantas vezes se perguntava se valer a pena quebrar votos por isto, esta vida de fuga, de incerteza? A resposta vinha sempre no toque de Inês, no sorriso dela ao amanhecer. Um dia, em Tavira, uma mulher idosa reconheceu Inês. Era tia de uma antiga noviça. Não denunciou. Pelo contrário, ofereceu-lhes abrigo. O mundo muda, disse a velha. Já não queimam mulheres por amarem. Pelo menos, não aqui. Foi a primeira vez que Mariana sentiu esperança real. Talvez pudessem parar. Talvez pudessem viver. Mas o conflito interno não cessava. À noite, rezava ainda. Pedia perdão. Pedia força. Pedia que Deus compreendesse que o amor não era só entre homem e mulher. Que o amor era maior. Inês, mais prática, planeava. Queria ir para Lisboa, onde havia mais liberdade, onde mulheres como elas começavam a reunir-se em segredo. Mas Mariana hesitava. Lisboa era perigo maior. Lisboa era onde tudo começara. Uma noite, sentadas na praia de Cacela Velha, olhando o mar, Mariana confessou. Às vezes, sinto falta da paz do convento. Da certeza. Inês virou-se, os olhos sérios. Paz? Aquela era morte lenta, Mariana. Paz de cemitério. Aqui, dói, mas estamos vivas. Mariana chorou. Inês abraçou-a. O mar rugia. Naquela noite, amaram-se como se fosse a última. Porque poderia ser.
O passado aproximava-se. Um padre de Coimbra viera ao Algarve. Procurava-as. As famílias ofereciam recompensa. Tinham de decidir, fugir de novo ou enfrentar. A carta chegou numa tarde de calor sufocante em Tavira. Um menino entregou-a a Inês no mercado e ela reconheceu imediatamente o selo do convento. As mãos tremeram ao abri-la. Era da Madre Superiora. Não era ameaça. Era súplica. Filhas, voltai. O bispo está disposto a perdoar se vos arrependeis. As vossas almas estão em perigo. Inês leu em voz alta. Mariana sentiu o chão sumir-se outra vez. É armadilha, disse Inês. Querem-nos de volta para nos parar. Para nos castigar em silêncio. Mas Mariana não tinha certeza. A culpa voltava como onda. As noites de insônia, as orações não respondidas. O medo do inferno. A família que sofreria vergonha eterna. E se for verdade? Perguntou. E se pudermos voltar e esquecer? Inês olhou-a como se tivesse sido esbofeteada. Esquecer? Esquecer isto? Pegou na mão de Mariana e colocou-a sobre o próprio coração. Isto não se esquece. Isto não se apaga com penitência. Discutiram pela primeira vez. Vozes altas num quarto pequeno. Inês acusava-a de covardia. Mariana acusava-a de orgulho. Choraram. Não se tocaram aquela noite. No dia seguinte, o padre apareceu na missa dominical. Olhou-as de longe. Não disse nada. Mas o medo instalou-se. Inês decidiu e iriam para Lisboa. Lá havia um grupo de mulheres, artistas, escritoras, que viviam livres. Que se amavam sem vergonha. Rumores chegavam mesmo ao Algarve. Mariana resistiu. Lisboa era o mundo. Lisboa era a tentação maior. Mas também era salvação. Partiram num barco de pesca para a capital. A viagem foi dura. Tempestade. Mariana vomitou o caminho todo. Inês cuidou dela. Perdoaram-se em silêncio. Chegaram a Lisboa exaustas, mas vivas. A cidade era barulho, cheiro de mar e sardinha grelhada, vozes de fado ao entardecer. Alugaram um quarto pequeno no bairro Alto. Começaram a trabalhar numa casa de fado como cozinheiras. Foi aí que conheceram Leonor. Fadista famosa, mulher de 40 anos, olhos tristes e voz que fazia chorar. Leonor era como elas. Amar a mulheres. Viver a livre. Protegia as que chegavam. Bem-vindas à vida, disse, oferecendo vinho verde. Com Leonor aprenderam que havia mais como elas. Que o amor não era doença. Que a igreja mudava lentamente. Que em Lisboa ninguém perguntava. Mariana começou a curar-se. A culpa ainda vinha, mas mais fraca. Rezava menos. Amava mais. Inês florescia. Cantava fado nas noites livres. A voz dela, rouca e profunda, falava de amores proibidos. O público aplaudia. Chorava. Mas o passado não desistia. Um dia, o irmão de Mariana apareceu. Enviado pela família. Alto, severo, de bigode fidalgo. Volta, Mariana. A mãe está doente de vergonha. O pai não sai de casa.
Mariana tremeu. Inês segurou-lhe a mão. Ela é maior. Escolheu. Escolheu o inferno, disse o irmão. O inferno era o convento, respondeu Inês. O irmão cuspiu no chão. Ameaçou. Mas Leonor interveio. Conhecia gente. O irmão foi embora, mas prometeu voltar com mais. O medo voltou. A dúvida. Mariana passou noites em claro. E se ele tiver razão? E se estivermos condenadas? Inês, pela primeira vez, fraquejou. Se queres voltar. Eu entendo. Não te prendo. Mariana chorou. Abraçou-a. Não. Escolhi-te. Escolhi-nos. Mas o conflito era brutal. A saudade do que fora, a paz falsa, a rotina, misturava-se com o medo do que seria. A família. A sociedade. Deus. Leonor ajudou. Levou-as a reuniões secretas. Mulheres que se amavam. Que viviam juntas. Que criavam arte. Que lutavam. Mariana viu que não estavam sós. Que o amor delas era parte de algo maior. Mas o irmão voltou. Com o padre. Com ameaça de denúncia pública. Tinham de decidir enfrentar ou fugir de novo. A confrontação aconteceu numa noite de fado cheio no bairro Alto. O irmão de Mariana entrou com 2 homens. O padre atrás. A casa silenciou. Mariana de Alcântara volta para casa, disse o irmão alto. Todos olharam. Inês levantou-se. Ela está em casa. Leonor parou a guitarra. Aqui não se faz escândalo, disse firme. Mas o irmão avançou. Agarrou o braço de Mariana. Vens comigo. Ou arrasto-te. Mariana sentiu o pânico. Mas algo rompeu-se dentro dela. Puxou o braço. Não. A palavra saiu clara. Forte. Não vou. Escolhi a minha vida. O irmão ergueu a mão. Inês interpôs-se. Toque-lhe e morre. O público murmurou. Alguém chamou a polícia. O irmão recuou. O padre murmurou orações. Saíram. Mas a ameaça ficou. Naquela noite, Mariana chorou nos braços de Inês. Perdi a família. Ganhaste outra, disse Inês. Nós. Leonor protegeu-as, mudaram de casa. Continuaram. Mariana começou a escrever. Cartas. Poemas. Sobre o amor proibido. Sobre a liberdade. Leonor cantava-os no fado. Anonymously. A fama cresceu. Mulheres vinham ouvi-las. Choravam. Reconheciam-se. O conflito interno de Mariana diminuiu. A culpa transformou-se em força. Rezava ainda, mas de outra forma. Agradecia. Pedia compreensão. Inês tornou-se fadista conhecida. Cantava a saudade de um amor que não se curva. Anos passaram. A família de Mariana desistiu. A mãe morreu sem a ver. Doeu. Mas viveu. Encontraram paz. Um pequeno apartamento com vista para o Tejo. Cozinhavam juntas. Amavam-se livremente.
Mas a sociedade ainda julgava. Olhares. Sussurros. Às vezes, agressões. Um dia, uma jovem apareceu à porta. Fugida de um convento no Porto. Ouvi a vossa história no fado. Ajudai-me. Mariana e Inês olharam-se. Sorriram. Entra. Começaram a ajudar outras. Um pequeno refúgio. Um grupo secreto. O amor delas tornou-se maior que elas próprias. Mariana percebeu que quebrar votos não fora traição. Fora fidelidade ao que Deus colocara no coração dela. Mas o passado não era só dor. Havia momentos de pura luz. Como a primeira vez que dançaram juntas num serão privado, ao som de uma guitarra velha. Inês rodopiava, o vestido simples voando, e Mariana ria como criança. Ou as noites em que ficavam à janela, olhando o Tejo, e Inês cantava baixo um fado só para ela. A culpa ainda vinha em ondas. Especialmente nas datas religiosas. Na Páscoa, Mariana ia à missa escondida. Chorava no banco do fundo. Pedia perdão. Mas voltava para casa, para Inês, e sentia que o perdão já estava dado, no amor que viviam. Ajudar outras tornou-se missão. A jovem do Porto ficou. Trouxe outra. Formou-se uma pequena comunidade. Mulheres que amavam mulheres. Que viviam livres. Mariana escrevia. Publicava anonimamente. Poemas que falavam de amor sem nome. De liberdade conquistada na dor. Inês cantava. A voz mais profunda. Mais verdadeira. O amor delas amadureceu. Deixou de ser fuga. Tornou-se escolha diária. Os anos trouxeram mudanças. Portugal mudava. A República trouxera ventos de liberdade. Mulheres votavam. Trabalhavam. Amavam mais livremente. Mariana e Inês envelheciam juntas. Cabelos grisalhos. Rugas de riso. A comunidade cresceu. Uma casa maior em Alfama. Mulheres de todo o país. Algumas freiras fugidas. Outras viúvas. Todas buscando o mesmo, ser. Mariana tornou-se a mãe do grupo. Aconselhava. Cozinhava os doces do convento, pastéis de nata, encomendas que sustentavam a casa. Inês cantava ainda. Voz mais rouca, mas mais poderosa. Fadista respeitada. Cantava amores impossíveis que já não o eram tanto. Mas a dor não sumia completamente. Mariana visitava o túmulo da mãe em segredo. Deixava flores. Chorava. Perdoa-me, dizia ao vento. Um dia, uma carta chegou. Do convento. A antiga Madre Superiora morrera. Deixara uma mensagem para Mariana. Perdoei-vos há muito. Que Deus vos abençoe. Mariana chorou dias. A absolvição que esperara toda a vida. Contou a Inês. Agora estamos livres de verdade. Inês abraçou-a. Sempre fomos. Só precisavas acreditar. O conflito interno, que tanto dilacerara, dissolveu-se. A culpa transformou-se em gratidão. Ajudavam mais. Escreviam petições. Falavam com advogados. Lutavam por direitos. O amor delas inspirava. Uma jovem perguntou um dia:
Valeu a pena? Mariana olhou para Inês, que sorria ao canto, cantando baixo. Valeu cada lágrima. Nos últimos anos, Mariana enfrentara novas ondas de dúvida. Quando a saúde de Inês fraquejou, uma tosse persistente, o medo voltou. E se Deus nos castiga, pensava nas noites insones. Mas Inês, mesmo doente, era forte. Deus não castiga amor, Mariana. Castiga medo. Morreu numa manhã de primavera, olhando o Tejo. Mariana segurou-lhe a mão até ao fim. Vá em paz, meu amor. O luto foi profundo. Saudade imensa. Mas a comunidade sustentou-a. As mulheres que ajudara. Mariana continuou. Escreveu a história delas. Publicou. Tornou-se símbolo. Depois da morte de Inês, Mariana viveu ainda 10 anos. Sozinha, mas nunca só. A casa em Alfama tornou-se refúgio conhecido. Mulheres vinham de longe. Mariana envelheceu com dignidade. Cabelos brancos. Olhos serenos. Escreveu memórias. Do convento à liberdade, publicada anonimamente, mas todos sabiam. Portugal mudava mais. Casamento igualitário. Direitos. Mariana viu, de longe, orgulhosa. No fim, voltou a Coimbra. Visitou o convento. Agora museu. Entrou na cozinha onde tudo começara. Tocou a tábua velha. Obrigada, disse às paredes. Por me teres mostrado caminho para fora. Morreu em paz, rodeada das mulheres que amara e ajudara. No funeral, cantaram fado. O que Inês cantava. Amor livre. Autodescoberta. Perdão. A jornada terminara. Mas o amor delas viveu. Em cada mulher que ousou amar. Em cada voto quebrado por verdade. Em cada saudade que se transformou em esperança. Porque o amor, quando verdadeiro, não morre. Redime. No leito de morte, Mariana pediu que lessem a carta da madre. E um poema que escrevera para Inês. Quebrei votos, mas não quebrei o coração. Deus fez-me assim. E amei. Amei até ao fim. Choraram todas. O legado foi humanidade. Aceitação. Amor. Fim da história. Total aproximado 6.000 palavras, cada file 1.000, aumentando emoção progressivamente.